Olá, caro aluno, meu caro tutor, enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Regis Garcia e nós estamos no nosso 7º encontro, nossa 7ª aula de análise das demonstrações, cujo tema de hoje está aí para vocês, questões envolvendo índices de estrutura de capital e análises por indicadores financeiros de rentabilidade. Como nós já destacamos nos nossos outros encontros, nas nossas outras aulas, é fundamental que nós possamos entender como os conteúdos da análise das demonstrações são cobrados nos exames oficiais, como é o caso, por exemplo, do exame de suficiência que habilita o contador a exercer a sua atividade profissional, tá certo? Então, muito importante que nós não apenas conheçamos os conteúdos, mas também possamos saber como eles são cobrados nesses exames. Antes, porém, de nós começarmos a nossa aula, nós precisamos revisitar com vocês o nosso aplicativo Saber. Vamos dar uma revisada no aplicativo Saber. Eu vou mostrar diretamente aqui no nosso tablet, né? Fica mais fácil. Opa, acho que tá. Isso. Vamos lá. Nós vamos ligar aqui o nosso equipamento, né? Então, aqui na tela inicial, nós já temos o aplicativo Saber. Então, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador desktop, você clicando no aplicativo Saber, você vai ter acesso a essa primeira tela, como nós estamos tendo aqui. Nessa primeira tela nós destacamos, por exemplo, os principais livros lidos no último ano, os livros lidos no ano de 2017. Você tem acesso também a audiobooks com os mais variados temas, o acervo completo da nossa biblioteca, mais de 300 livros que vão contribuir com o seu aprendizado, e você também pode fazer a busca por áreas do conhecimento, né? Como, por exemplo, se você sabe exatamente a área do conhecimento para a qual você está buscando um livro, então você clica diretamente nesses ícones. Temos aqui linguística, letras e artes, ciências biológicas, ciências agrárias, ciências sociais e todas as demais, ciências humanas, ciências exatas, né? Mas, se você quer procurar pelo nome do livro, por assunto de interesse, por conteúdo, então você clica aqui nessa lupa e digita aqui o que você está em busca. Por exemplo, capital de giro, né? Opa! Vamos separar aqui aspas. Capital, né? De giro. Basta você clicar na lupa do seu teclado e pronto. Ele vai trazer os livros que contêm a palavra capital de giro, não apenas o livro da disciplina, mas todas as demais que possuem de alguma forma esse conteúdo, que, por exemplo, mercado de capitais, contabilidade societária, né? Economia monetária e mercado de capitais, e o nosso livro aqui, o KLS, relacionado ao capital de giro e análise das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras. Uma vez que você acessa ao livro, como você está vendo, você tem aqui a unidade 1 e as suas 4 seções, a unidade 2, também as suas 4 seções, a unidade 3 e também as suas 4 seções, tá certo? Basta você clicar na seção que você está interessado em acessar o conteúdo e você passa então a ter o acesso ao conteúdo do seu livro, tal como você já o fazia, né, na biblioteca digital e os outros meios de acesso aí aos seus materiais didáticos. Aqui você tem acesso a vídeos, a links, aos conteúdos da disciplina, tá certo? Orientações didáticas do que você não pode deixar de fazer,
e logo aqui abaixo uma barra, né, aqui está representando, no caso, a evolução, né, da educação financeira, então na forma de gráficos. Todos esses conteúdos você tem acesso aí no seu material didático. Fluxogramas, organogramas, então vejo que é uma linguagem bastante dialógica e que facilita bastante o seu aprendizado. Mas para isso, você precisa acessar o nosso aplicativo Saber. Combinado? Então vamos em frente. Vamos agora para o conteúdo da nossa aula, começando aí com um resumo dos principais temas que nós trabalharemos. Então, nossa aula de hoje, ela apresenta questões relacionadas ao tema índices de estrutura de capital. Então, principalmente esse elemento, estruturas de capital, ele é bastante relevante quando nós falamos de análise das demonstrações. Claro que nós não trabalharemos apenas com ele, né, porque nós temos todo um contexto de análise, como nós estamos destacando, e o foco, assim como já o fizemos nas aulas anteriores, é trabalharmos com a aplicação desses conteúdos no mesmo estilo utilizado em exames oficiais, como, por exemplo, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, entre outros, né? A discussão de soluções dessas questões e também uma revisão teórica que contribui bastante para nós relembrarmos os conteúdos, os importantes conteúdos, né, tratados na disciplina, tá certo? E claro que nós vamos ter oportunidade de não apenas resolver, mas justificar as respostas dessas questões. Quando nós falamos em exames oficiais, nós não podemos nos esquecer que alguns de nós, além da atuação profissional dentro de uma organização, dentro de uma entidade, nós também podemos, né, e temos o direito a isso, de prestar concursos públicos, por exemplo. Nós podemos ter como objetivo adentrarmos ao serviço público por meio de um concurso. E justamente nesse momento é que nós precisamos não apenas saber dos conteúdos que nós trabalhamos durante o nosso curso, mas como eles são cobrados, de que forma eles são exigidos nessas questões. Elas são todas praticamente da mesma, possuem, né, a mesma estrutura, todavia a forma de nós perguntarmos pode variar, né, de uma prova para outra. Por isso é que nós, nessas nossas aulas, nas quais temos a oportunidade de revisar esses conteúdos, nós estamos focando principalmente em uma questão que de fato foi cobrada ou em algum concurso, ou no ENAD, ou no exame de suficiência, tá certo? Para que a gente então possa treinar não apenas o conteúdo, mas a aplicação dele, tá bom? Vamos em frente, vamos aos objetivos, o porquê que nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Então, os objetivos da nossa aula, além de apresentar a vocês esses conteúdos, é discutir as questões cobradas nesses exames oficiais, no caso aqui da nossa área contábil, né? A ideia é nos familiarizarmos em relação aos conteúdos exigidos nesses exames e também ter a oportunidade de termos contato com o conteúdo teórico necessário para a solução das questões. E isso, claro, né, de forma a levar você, aluno, a obter os conhecimentos que são necessários para exercer a sua atividade enquanto profissional contábil, ou seja, tornando-se um melhor profissional, e também para as avaliações da área, que cada dia estão sendo mais exigidas, né? Ou principalmente agora, nós estamos falando de educação continuada, que nós estamos falando em manutenção de um cronograma educacional para o profissional contábil, mais ainda nós precisamos estar atentos à forma como esses conteúdos são cobrados. Combinado? Então vamos em frente, vamos lá. Claro que para respondermos não apenas à questão, mas entendermos como esses conteúdos estão sendo cobrados, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios. Esses conhecimentos vocês já adquiriram em disciplinas anteriores,
em até mesmo aulas anteriores que nós já desenvolvemos com vocês há semanas atrás, não é verdade? Por exemplo, a estrutura das demonstrações financeiras é obrigatório que nós relembremos dos grupos, dos subgrupos, das contas. Tanto das contas, subgrupos e grupos do balanço patrimonial, como da demonstração do resultado do exercício, a demonstração do valor adicionado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixas, entre outras, né? Essa estrutura é sempre bom nós estarmos relembrando. Também conceitos e objetivos das análises, envolvendo principalmente os índices de rentabilidade, prazo médio, que nós já vimos em aulas anteriores, porque eles sempre estão sendo cobrados em questões cujo tema é a análise das demonstrações financeiras, tá certo? Alguns tipos de indicadores, nós já tivemos acesso a vários deles, mas hoje especificamente nós vamos trabalhar com a estrutura de capital, um conjunto de indicador assim fundamental no que tange a análise das demonstrações. Mas eu sempre digo, né, que não basta nós conhecermos os tipos desses indicadores, mas principalmente sabermos como eles são calculados e como eles são interpretados. Nós falamos na aula nossa anterior, quando tratamos dos índices de liquidez, dos índices de rentabilidade, que ao calcular uma liquidez corrente, por exemplo, né, dividindo ativo circulante pelo passivo circulante, isso basicamente não nos oferece nenhum problema. Mesmo porque, se nós analisarmos ao pé da letra, né, os softwares de contabilidade ou sistemas de informações gerenciais, eles já nos possibilitam de forma automática chegarmos a esses indicadores. A questão principal, e é isso que nós destacamos na aula anterior, é como nós analisaremos essa informação e que tipo de informação nós obteremos a partir dos números calculados. Esse é o mais importante. Então, como analisar, como interpretar, como fundamentar as nossas decisões com base nessas análises. Isso eu considero como o principal aspecto desse nosso trabalho que nós já estamos desenvolvendo há algumas aulas, tá ok? Por isso eu não me canso de destacar a importância da interpretação, da análise e da forma de subsidiarmos as decisões baseados nesses indicadores. Combinado? Então vamos em frente, vamos lá. Hoje nós trouxemos uma questão do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do ano de 2012, tá certo? A questão era a de número 20 naquela oportunidade e já começa, né, no texto base falando aí sobre análise econômico-financeira. É um tipo de análise que avalia tanto aspectos econômicos, como, por exemplo, as rentabilidades, como o aspecto financeiro, como a estrutura de capital, índices de liquidez, etc. Tá certo? Então, econômico-financeira aqui, logo na introdução da questão, já nos diz aproximadamente aquilo que ela espera de nós. Na análise, portanto, econômico-financeira, são levados em consideração indicadores de estrutura de capital. Veja, então ele diz aqui sobre o que a questão está tratando. Indicadores de estrutura de capital. Também de liquidez, olha aqui, ó, a aula passada, a aula retrasada, nós tratamos tanto da liquidez como da rentabilidade. Olha que bacana, né? Então, estrutura de capital, liquidez e rentabilidade estão contemplados na análise econômico-financeira. E aí são feitas nessa questão algumas afirmações, tá certo? Algumas afirmações. Então, aqui a afirmação de 1 até a afirmação 5, e claro que a questão nos pede
né, que é correta apenas aquilo que se afirma em. Então ele traz aqui pares de afirmações que são consideradas corretas e, claro, com base nessas afirmações aqui, nós responderemos a questão correta. Como também já tem sido uma prática, nós só vamos responder a questão, nós só vamos fazer a análise mais aprofundada da mesma após revisar os conteúdos principais que ela traz. Combinado? Porque assim nós fundamentamos a solução da questão, que é o mais importante. Combinado? Vamos em frente. Primeiro aspecto que está sendo trazido aí para vocês são os objetivos dos índices de liquidez, que é um dos elementos que faz parte lá das afirmações que a questão nos traz. Como nós já trabalhamos com os índices de liquidez, o liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, liquidez imediata, aqui nós vamos nos ater a revisarmos apenas os seus objetivos. Eles servem para indicar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa alocadas no passivo, com base no volume de recursos alocados no ativo. Então, relembrando, o objetivo é uma análise dos recursos disponíveis no ativo, tá certo? Para saldar, para sanar, para honrar aquelas dívidas que estão alocadas no passivo. E aí nós temos a liquidez geral, que é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, a liquidez corrente. Nós temos a liquidez geral, que consiste na soma do ativo circulante mais o ativo não circulante. Depois nós vamos entrar em mais detalhes, né, porque tem a questão aí de outros grupos no ativo não circulante que podem não estar sendo contemplados na liquidez geral, dependendo de qual análise você está fazendo. Mas isso a gente deixa um pouco mais para frente. A liquidez seca, que retira o estoque, né, do ativo circulante, mas também estamos falando do ativo. E a liquidez imediata, que novamente lá no ativo considera apenas as disponibilidades, tá certo? Então, dependendo do tipo de liquidez que você está calculando, você muda a base, né, de cálculo que você está utilizando. Sempre, claro, a base de cálculo contempla itens do ativo. Relembraram? Muito bem. Se relembraram o objetivo da análise financeira baseada nos índices de liquidez, podemos ir em frente. Vamos lá. Índices relacionados a imobilizações, capitais, dentre os quais nós destacamos nesse momento o índice de imobilização do PL. O próprio nome, né, imobilização, já nos dá uma dica de que certamente eu envolverei aqui as contas das imobilizações da empresa, que pertence ao ativo não circulante. E como eu estou falando do índice de imobilização do PL, portanto do patrimônio líquido, nós aqui presumimos, né, pelo próprio nome do índice, que nós dividimos aqui as imobilizações pelo PL. As imobilizações divididas pelo patrimônio líquido. Qual o objetivo, né? Ele é, a partir dessa divisão dos saldos das imobilizações pelo PL, ele nos permite saber o quanto relativamente as imobilizações, elas participam do patrimônio líquido, ou seja, é como se eu estivesse analisando quanto do meu imobilizado eu tenho investido em capital próprio, né? Por exemplo, se eu tenho todo o meu imobilizado investido por meio de capital próprio, significa que os itens que não pertencem às imobilizações estão usando capitais, ou parte do próprio capital próprio ou capitais de terceiros, né? Então, o mais importante no indicador de imobilização do patrimônio líquido é saber o quanto as minhas imobilizações, que são capitais de difícil liquidez, na verdade, de itens que são utilizados para manter a operação da empresa, qual percentual relativo em relação ao patrimônio líquido.
Então, isso nos permite uma análise de qualidade dos meus investimentos. Tá certo? Vamos em frente. Ele evidencia, portanto, o percentual. E veja, o percentual relativo eu tanto posso utilizar na forma de percentual, como também na forma de decimal, né? A gente sabe disso. Então, eu posso tratar, por exemplo, 0,10 ou dizer 10%. A gente sempre tem essa ressalva, porque existem autores, né, que trabalham diferentemente, usando um caso, uma forma ou outra de evidenciar o índice de mobilização. Mas, em suma, ele evidencia o percentual relativo dos recursos próprios aplicados nas imobilizações. Como eu disse, o capital próprio, quanto dele está investido nas imobilizações. Demonstra indiretamente a dependência em relação ao capital de terceiros, porque imagine, se eu tiver imobilizado maior que meu patrimônio líquido, significa que eu estou utilizando capital de terceiros e muitas vezes de curto prazo, por isso a gente faz análises adicionais, né? Investindo em itens de longo prazo e de baixa liquidez, como é o caso das imobilizações. Quanto maior a imobilização do PL, mais recursos de terceiros serão necessários para financiar os demais elementos do patrimônio, tá certo? Então, o ideal, claro, é que se a gente tivesse uma mobilização relativamente pequena, né? Quando a gente fala relativamente pequena é porque a gente precisa analisar que setor a empresa participa, qual é a característica daquele setor em termos de volume de mobilizações, se é pouco, se é muito, se as empresas daquela mesma área dependem muito ou não de capital de terceiros, se esses capitais de terceiros são de curto ou de longo prazo, aí varia muito de empresa para empresa. Como a gente sempre tem dito, as análises das demonstrações financeiras, elas sempre exigem análises complementares, né? Eu não posso analisar o índice de forma isolada, ou pelo menos não deveria. Continuemos? Vamos lá? Vamos ver aqui um exemplo que vai facilitar até mesmo a nossa compreensão do indicador imobilizações do capital próprio, né? Então está aqui. Nós temos um balanço patrimonial, já conhecemos aqui o nosso ativo, nosso passivo. Aqui o nosso ativo ele tem o ativo circulante, aqui no nosso passivo nós temos o passivo circulante. Nós temos também o ativo não circulante, nesse caso, as imobilizações apenas, né? A única conta que eu tenho no ativo não circulante. E aqui eu tenho também o passivo não circulante, são as dívidas de longo prazo, e o patrimônio líquido, também representando aqui o capital próprio da empresa. A imobilização do PL, baseado nesses dados, portanto, seria R$40 mil das imobilizações, ok? Dividido, essa barra aqui representa dividido, pelos R$40 mil do patrimônio líquido, tá certo? R$40 mil do patrimônio líquido, que nesse caso dá 1, tá certo? Dá 1. Nesse caso aqui, o 1 é sinônimo de 100%. Lembram como nós falamos da questão relativa, né? Nós temos inclusive uma participação. Professor, no exercício 1 da aula atividade na fórmula, multiplica por 100 no final. Mas se fizer vezes 100 no exercício, o resultado não fecha. Qual é a forma correta de se fazer? Então, nós multiplicamos por 100 sempre que nós queremos traduzir o quociente, o decimal daquele determinado grupo em percentual. O que acontece? Vamos supor que você faz na calculadora 300 dividido, por exemplo, por 1.000. Então, 300 dividido por 1.000 vai dar 0,30. 0,30. Quando você multiplica por 100, então você tem aí 30%. E quando nós não temos decimais, além da segunda casa, é fácil, né? 0,30 dá 30%, 0,50 dá 50%, 0,60 dá 60%. O problema, que daí são os casos específicos, é quando nós temos muitos decimais, né? Então, por arredondamento, às vezes você tem diferença entre o que está
o que está apresentado como decimal e o percentual apresentado. No caso, a gente geralmente, quando traduz em percentual, a gente usa expressão aproximadamente, né? Por exemplo, 24,25%. Então, a gente geralmente fala aproximadamente 24%. São essas as diferenças que, quando nós trabalhamos com decimal, nós encontramos, tá bom? Se vocês tiverem uma dúvida específica em relação ao exercício que não seja, que a minha explicação não esteja, no caso, satisfazendo a dúvida, fiquem à vontade de enviar aí para a nossa tutoria, que chegará até mim, e eu certamente, né, esclarecerei melhor para vocês, demonstrando inclusive cálculo, se for necessário. Combinado assim? Obrigado pela participação de vocês, como sempre. Vamos lá, vamos em frente. Então está aí novamente o nosso exemplo, né? Nesse caso aqui, a gente, no caso, está ilustrando uma condição em que toda imobilização, ela equivale exatamente ao valor do PL. Ou seja, 100% do PL está imobilizado. Ou seja, todo o restante do ativo certamente vai usar o quê? Origens de terceiros. Porque se todo o meu PL está investido nas imobilizações, todos os demais itens só podem ter como origem capital de terceiros. Entendido? Se nós entendemos, vamos refletir um pouquinho. Vamos lá. Tem a ver, né, com isso que a gente está acabando de conversar nas mobilizações do PL e demais indicadores, né? Ou seja, a alta dependência de capital de terceiros traz quais consequências para a rentabilidade das organizações? Eu gostaria que vocês refletissem, trocassem informações entre si e depois nos enviassem os seus comentários sobre essa reflexão. Nós retornamos com os comentários daqui a pouco.
Muito bem, gente. Estava lá no chat acompanhando as respostas de vocês. Muito boas as respostas, muitas participações. Parabéns mesmo pelo envolvimento, pelo trabalho de vocês. A gente fica contente porque só enriquece o nosso trabalho, não é verdade? Quando vocês postam as suas respostas no chat, a gente tem a oportunidade de trazer algumas, infelizmente não dá para trazer todas, né? Mas termos aí um feedback se vocês estão ou não compreendendo a aula. Então, mais uma vez, parabéns pela participação. Olha, eu selecionei duas respostas que nos foram dadas como ilustração daquilo que a reflexão nos remete, né? Aqui a reflexão nos remete. Então, vamos lá. A dependência de capital de terceiros afeta a rentabilidade, visto que os juros pagos pela utilização dos recursos reduzirá o patrimônio líquido. Parabéns pela participação e pela resposta. Corretíssima. Lembraram, nesse caso, dos juros, do impacto financeiro que a dependência de capital de terceiros gera sobre o patrimônio. Temos também uma outra resposta que falou do nível de endividamento, né? Volume de endividamento, que, aliás, nós trabalharemos daqui a pouco sobre o grau de endividamento. Risco de insolvência, muito bem lembrado, né? Pode ser vantajoso caso a rentabilidade seja maior que a dívida. Então, eu escolhi essa segunda porque ela remete a uma questão de que nem sempre a obtenção de capital de terceiros é prejudicial, na verdade. Como muito bem foi falado aí por vocês, a rentabilidade de uma operação ela pode suplantar o custo do capital. Aí nós temos que analisar caso a caso. Legal? Muito boa reflexão, parabéns aí pela participação. Vamos em frente, vamos lá. Agora a gente vai falar dos objetivos dos índices de retorno sobre o PL. Nós também já tivemos oportunidade de revisar esses indicadores, né, em nossas aulas anteriores. E o retorno, como o próprio nome sugere, ele está falando de rentabilidade. Quanto que a empresa está gerando de rentabilidade. E no caso, sobre o patrimônio líquido, é sobre o capital próprio. Então, quanto que o capital próprio retornou, né, para a empresa. O patrimônio líquido e capital próprio são sinônimos. Então, ora, nós chamamos de índice de retorno do patrimônio líquido, ora, nós chamamos de índice de retorno do capital próprio. Em ambas as situações, ele vai representar o percentual de lucro ou de resultado obtido relativamente ao PL, né? A divisão, portanto, do valor que você obteve no resultado, portanto, o seu lucro ou o seu prejuízo, dividido aí pelo patrimônio líquido. Com o objetivo, obviamente, de saber percentualmente quanto que nós obtivemos de resultado. Combinado? Vamos em frente. O outro grupo de indicadores, também muito importantes, é o caso dos índices de estrutura de capital. Os índices de estrutura de capital. Eles são indicadores conhecidos como indicadores estáticos. Se a gente se lembra, lá na introdução, né, dos conhecimentos sobre a estrutura das demonstrações, então nós falamos, por exemplo, que o balanço patrimonial é uma demonstração estática. Por quê? Porque ela representa um dado momento, ela representa como se fosse, se a gente usar aqui usar uma linguagem metafórica, como se ela fosse uma foto do patrimônio em dado momento. Então são indicadores estáticos. Eles mostram a situação patrimonial em termos de estrutura naquele momento específico, não é? Naquele momento que ele está representando. Esses indicadores, como o próprio nome sugere, eles vão analisar a estrutura, a distribuição das origens de capital da empresa e das aplicações de capital da empresa. Quando a gente fala empresa, na verdade nós estamos falando de entidades. Entidades que podem ter ou não finalidades lucrativas, tá bom? A gente fala geralmente empresas porque a análise geralmente se dá sobre empresas, mas aqui lê-se entidades. Qualquer entidade possuidora de patrimônio está sujeita às análises, tá bom?
Vocês estão perguntando, né, sobre a prova, se haverá disponibilização de fórmulas ou não. A gente vai combinar assim, na nossa última aula, a gente vai fazer um comentário, né, sobre algumas questões que podem, né, ser cobradas. Algumas questões não, a forma com que elas são cobradas, tá bom? Mas a maioria delas, se houver a necessidade de fórmula, estará lá disponível para vocês. Podem ficar tranquilos, tá bom? Vamos em frente, vamos lá. Os objetivos dos índices de estrutura de capital. Os índices de estrutura de capital visam demonstrar como está estruturado o patrimônio da entidade. Então, como nós falamos, nós estamos falando tanto das origens como das aplicações de recursos. E no caso, para analisar a estrutura, a gente trabalha com participação relativa, sempre dividindo um elemento que está sendo analisado pelo elemento base, pelo outro elemento, né? A maior parte dos índices de estrutura está voltada para demonstrar a estrutura de endividamento da entidade, quanto a empresa deve relativamente a determinados grupos de contas, tá? No caso, estamos falando de grupos ou subgrupos, aí depende do que nós estamos tratando em cada caso. De forma resumida, saber se a minha estrutura de capital é A ou B, ou está dessa ou daquela forma, significa saber se eu estou endividado ou não, se o meu capital próprio está sendo suficiente ou não para a manutenção das minhas atividades, se o meu endividamento está muito alto relativamente ao total dos recursos aplicados. Então, veja, estrutura de capital geralmente está envolvendo algo ou de origem ou de aplicação de recursos. Vamos em frente. Por exemplo, a participação de capital de terceiros. O próprio nome, aliás, os índices geralmente nos dão essa dica, né, nos seus nomes. Então, nós estamos falando de estrutura de capital de terceiros. Ela vai tratar aí do percentual do ativo total. Percentual do ativo total. A gente pode também chamar de total das aplicações de recursos, né? Tanto faz um conceito como o outro. Se ele é de origem de capital de terceiros, ou seja, a gente chama isso de passivo exigível. A palavra exigível significa que pode ou que é, né, passível de ser exigido por um terceiro. É diferente do patrimônio líquido, que ele não pode ser exigido pelos sócios, porque senão a empresa ela fecha, né? Uma vez que a gente devolver o capital, o patrimônio líquido aos sócios, acabou a empresa. Então, passivo exigível. Ou eu obtenho o passivo exigível pela soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. A fórmula está aqui, né? Passivo circulante mais passivo não circulante. O total obtido a partir dessa fórmula, eu divido pelo total de aplicações. E qual é o grupo que representa o total de aplicações? O ativo, né? Bens, direitos, aqui no caso. E aqui é o ativo total mesmo, né? Tanto de curto como de longo prazo. Então, passivo exigível, representado aí pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Esse é o nosso desafio para encontrar um índice de estrutura de capital chamado de participação de capital de terceiros. Mas, além dele, né, nós temos outras situações de análise da mesma forma. Vamos lá. Por exemplo, a participação de capital de terceiros, no caso, ela também pode ser analisada a partir de uma outra forma, né? De se analisar o financiamento, ou financeiro, a área financeira, a área que determina de que forma o recurso ele é obtido, né? Por exemplo, quando a gente fala de índice de liquidez geral, a gente está falando de liquidez geral, a gente já tratou
né, desses indicadores nas nossas aulas anteriores, a gente está analisando também o aspecto financeiro. Só que de uma outra forma, a gente está dividindo o ativo pelas dívidas de curto e de longo prazo, não é verdade? Então eu posso ter o ativo total sendo analisado versus o passivo exigível. Nós vimos nas aulas anteriores um outro índice de liquidez menos agressivo, né? Ele tratava apenas do ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Nós temos essas duas variações. Então eu posso ter o ativo circulante mais o realizável a longo prazo no cálculo do índice de liquidez geral, quando a minha intenção é calcular apenas os itens disponíveis para realização. Quando eu tiro, por exemplo, imobilizado, intangíveis, investimentos. Então, essa é uma forma de calcular a liquidez geral. É uma linha, né, de análise da liquidez geral. E a outra é essa que nós estamos vendo hoje, que é pegar o total do ativo considerando todos os seus grupos, versus o patrimônio de terceiros, o passivo exigível, tá bom? Então, a gente tem essas duas situações. Tem uma observação que vocês estão fazendo, capital de terceiros está dizendo que a nossa explicação aqui, nesse momento, né, ela está diferente da fórmula da participação de capital de terceiros da aula atividade, que a gente, né, fez antes, que seria o capital de terceiros dividido pelo PL vezes 100. Olha, na verdade, não são cálculos diferentes, né, gente? A gente está mostrando aqui variações da mesma análise. Eu vou voltar no slide anterior, vamos dar uma olhadinha no slide anterior. Olha aqui, ó, capital de terceiros dividido pelo PL. Quando eu falo capital de terceiros dividido pelo PL, eu estou trocando, ó, o ativo, tá certo? O ativo. Então, aqui, a minha participação de capital de terceiros, nessa variação aqui, ela está em relação ao total dos bens e direitos investidos. É como se eu estivesse aqui querendo saber qual é o percentual, ó, percentual do passivo exigível. Quando eu trabalho com a participação de capital de terceiros no capital próprio, no PL, quando eu troco o ativo pelo PL, é outra estrutura, né? Eu estou querendo saber o seguinte: qual o percentual de dívida em relação ao capital próprio? Ambos são estrutura de capitais, ambos dizem respeito ao meu endividamento. Então, no caso que nós trabalhamos na aula atividade, é uma outra variação da participação de capital de terceiros, só que, nesse caso, sobre o capital próprio, tá? Vocês estão perguntando se pode usar a calculadora na prova? Sim, pode usar, né? É sempre aconselhável, porque a gente tem alguns cálculos mais simplificados, mas às vezes, né, a calculadora ela pode ajudá-los na resolução dos exercícios, tá bom? Pode usar sem problema algum, ok? Esclarecidas então as dúvidas? Vamos em frente? Vamos lá. A participação de capital próprio, eu também posso encontrar a partir, né, a outra forma de se analisar a estrutura de capital, ela é similar à participação de capital de terceiros. Só que, olha aqui, ó, a pergunta de vocês, né? Tomando como base o patrimônio líquido. Veja só, ao dividir o patrimônio líquido, que é o capital próprio, pelo ativo total, que é o total de bens e direitos, eu estou encontrando, na verdade, o percentual de capital próprio do total de recursos aplicados. Se eu tirar, por exemplo, 100% menos o resultado que eu encontrar aqui, concordam que eu estarei encontrando a minha dívida, né? Qual o percentual do meu endividamento? Então, novamente, o que a gente está fazendo aqui é analisando todas as variações dos índices de estrutura de capital, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o percentual do capital próprio versus o total do capital aplicado, que seria o ativo total ou soma total do passivo, que seria o passivo exigível mais o PL, tá certo? A gente, inclusive, em aulas anteriores destacou isso, né? Porque o ativo é sempre igual à soma total do passivo, então eu tanto posso utilizar conceitualmente um como o outro, não há problema.
Estão vendo como mais importante é a interpretação, mais importante é nós analisarmos o que o índice está nos trazendo? Porque justamente existem essas variações, mas o mais importante, quando nós estamos usando um conceito ou outro, né, a gente sempre terá acesso aí, como vocês mesmos observaram, a fórmula. Então, foco na fórmula que foi utilizada para saber qual é o tipo de análise que nós estamos fazendo. Combinado? Então, vamos em frente, vamos lá. Olha só, o endividamento de curto prazo é um outro índice de estrutura de capital. Passivo circulante, ou seja, minhas dívidas de curto prazo versus o passivo exigível. Esse índice, como o próprio nome sugere, ele vai nos dar o percentual de dívidas de curto prazo. E aí, no caso, você vai dizer, professor, mas é bom que o índice seja maior ou menor? De novo, eu vou dizer a vocês, depende sempre da forma que você está utilizando ou depende muito do ramo de atividade da empresa e a comparação com as demais empresas do setor. Tem empresa que usa menos, tem empresa que usa mais. Sendo assim, vamos a mais uma reflexão. Quais os usuários que, na opinião de vocês, principalmente se interessam nos indicadores de estrutura de capital para fins de análise? Discutam entre si, nos mandem suas sugestões. Nós já voltamos com os comentários. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, legal lá o chat, muita movimentação. Antes de nós citarmos alguns usuários que vocês nos mandaram, assim, como alguns polos estão preocupados, porque a nossa última aula, que é a aula da semana que vem, coincide aí com a prova de proficiência, então vamos combinar assim, ao final da aula de hoje, eu vou deixar uns 3 minutinhos, 4 minutinhos para a gente falar sobre os principais aspectos da prova, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Combinado assim? Tá bom?
Então, vamos lá. Olha, a resposta que vocês mandaram dizia... Eu selecionei aqui algumas, né? Olha, sócios, cotistas, bancos, fornecedores, funcionários, clientes, estudiosos de demonstrações financeiras, entre outras, né? Então, excelente a lista que vocês nos mandaram. Ela resume bem, né, todos os usuários que se interessam aí pelas análises. Houve também respostas dizendo que aos usuários internos, aí já separou, né, interno e externo, interno, sócios, investidores, fornecedores, as instituições financeiras, sócios, gestores, fornecedores. Então, assim, parabéns, ótimas as respostas, muito dentro aí da nossa reflexão. Vamos em frente, então? Vamos lá. Um exemplo de participação de capital de terceiros, que, aliás, foi até a dúvida, né, que vocês tinham há pouco sobre a aula atividade. Veja, a participação de capital de terceiros, como o próprio nome sugere, ele vai envolver o capital de terceiros, tanto de curto como de longo prazo, como o total aí do ativo, tá certo? Como nós mostramos na fórmula anterior. Nesse exemplo aqui, nós temos 20 mil no ativo circulante e 40 mil em imobilizações. Se nós somarmos esses dois valores, ó, nós temos o total aqui de 60 mil. Então, o total do ativo, no caso desse exemplo, é de 60 mil. Se eu quero saber qual é a participação do capital de terceiros em relação a esses 60 mil, então nós somamos aqui o passivo exigível, que nada mais é do que a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Nesse exemplo aqui, 10 mil mais 10 mil, eu tenho, portanto, o total de 20 mil reais. Então, são os dois valores que nós trabalharemos nesse cálculo da participação de capital de terceiros. Ao dividir, portanto, 20 mil por 60 mil, nós encontramos o indicador de 0,3333. Olha, bem o exemplo que vocês me questionaram há pouco, né? Ah, quando eu multiplico por 100 pode dar diferença. Aqui, se eu considerar todas as casas após a vírgula, 4 casas, eu multiplicando por 100, eu tenho 33,33%. Então, não há problema nenhum. Agora, se eu tivesse considerado só 2 casas, estão vendo? Qual o problema que eu teria? Que ao multiplicar por 100, eu teria um resultado de 33%, né? E aí seria aproximadamente, porque eu não utilizei todas as casas decimais, tá certo? Qual a interpretação de todo o valor aplicado no ativo? 1/3, né, ó, 33,33%, representa ou tem origem em capital de terceiros. É como se eu dissesse que eu devo 1/3 de todo capital aplicado no meu ativo. Ok? Entendemos? Então, a participação de capital de terceiros, nesse caso, representa o quanto eu devo a terceiros do total do patrimônio, no caso investido, no total do meu ativo. Compreendemos? Então, vamos em frente, vamos lá. Aqui o índice de liquidez geral, veja que a liquidez geral aqui nós estamos considerando o conceito visto na aula de hoje, que seria o conceito de pegar todo o meu ativo versus toda a minha dívida, certo? Ativo total versus dívidas total. Mas, mais uma vez, eu destaco, existe o entendimento da liquidez geral, considerando aqui se houvesse, né, o realizável a longo prazo. Se houvesse realizável a longo prazo, eu poderia aqui somar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo versus a minha dívida. Ele me dá um outro enfoque da análise desse mesmo indicador. Ah, professor, mas como eu sei quando é um, quando é outro? Isso será, obviamente, explicado para você no texto ou na introdução, né, de onde você estiver sendo questionado, tá bom? Não se preocupe com isso, não.
Só que aqui nós temos que trabalhar com todas as variações dos indicadores. No caso, liquidez geral, considerando ativo total, né? Então, a gente vai considerar os mesmos 60 mil, que é o ativo total que nós já utilizamos no indicador anterior. E agora dividir pelas dívidas, né? O inverso do cálculo que nós fizemos anteriormente. Então, 60 mil dividido por 20 mil, nós encontramos o índice 3. Ou seja, para cada R$1 em dívidas com terceiros, a entidade dispõe de R$3 em bens e direitos totais, né? Porque é o ativo total, para saldá-lo, tá certo? Então, é uma forma de interpretarmos o índice de liquidez geral. Combinado? E aqui, a participação de capital de terceiros, no caso, a participação do capital próprio em relação ao ativo total, a gente lança a mão aqui do patrimônio líquido, então o capital próprio, dividido pelo ativo total. Nós já estamos utilizando nos 3 exemplos anteriores. Ao dividir o patrimônio líquido, R$40 mil, pelo total do ativo, que é R$60 mil, nós encontramos o índice de 66,66%, tá certo? Então, eu tenho 2/3 de capital próprio em relação ao total investido, né, no ativo em bens e direitos, tá certo? E, obviamente, que se eu tirar 100% menos esse 66,66%, eu chegarei aos 33,33% de capital de terceiros que a gente viu no indicador anterior. É uma questão lógica aí em termos da análise dos indicadores, tá certo? Vamos em frente, vejamos lá. E aqui nós temos o endividamento de curto prazo, ou seja, aqui eu estou querendo saber as dívidas de curto prazo. Basta dividir a dívida de curto prazo, de onde eu tirei isso? Do passivo circulante. Então, dívida de curto prazo, passivo circulante. Pelo total das dívidas. Total das dívidas, nós já utilizamos anteriormente, é o passivo exigível, né? 10 mil mais 10 dá 20 mil. Nesse caso, 50% das minhas dívidas são dívidas de curto prazo. Entendido? Viram como o cálculo em si não é o nosso problema. Nosso maior problema, muitas das vezes, né, é a interpretação. Já que falamos em interpretação, vamos refletir mais um pouquinho. Vamos lá. Existe um padrão, na opinião de vocês, de percentual de dívidas de curto prazo que sirva para todas as empresas? Sim ou não? Justifiquem. A gente já volta fazendo o comentário.
Bem, como nós vimos, não existe um padrão. Aliás, a gente tem destacado que o ideal é que nós analisemos os indicadores sempre dentro do contexto da empresa, sabendo de qual ramo ela é, sabendo de qual mercado ela participa. Só a partir daí é que nós utilizamos, né, o indicador como análise, tá certo? Nós temos como resposta de vocês que o ideal seria que as dívidas de curto prazo fossem todas liquidadas, né, sanadas com caixa banco do ativo circulante. Seria o ideal, né, se nós tivéssemos sempre equilíbrio financeiro, tá bom? Uma outra pergunta que vocês colocaram no chat, eu estava lá acompanhando vocês, é sobre aquela questão, né, do capital de terceiros, a diferença de fórmulas, né? Na aula atividade ela está dividindo o exigível pelo patrimônio líquido e a gente agora está trabalhando o exigível pelo ativo total. Eu expliquei, mas eu vou reforçar, né? Quando nós fazemos o exigível pelo PL, é a participação de capital de terceiro, só que sobre o capital próprio. É como se eu estivesse querendo saber qual o percentual de dívidas no geral que eu tenho em relação ao meu capital próprio. Quando nós cobrarmos esse tipo de conhecimento, a gente vai acrescentar, obviamente, que é a participação de capital de terceiros sobre o capital próprio, tá? Quando for apenas participação de capital de terceiros sobre o ativo total, então o próprio nome já vai sugerir que é uma outra análise, são análises diferentes, embora no numerador a gente esteja utilizando aí o passivo exigível da mesma forma, né? Tá bom? Então já reforcei com vocês essa informação. Na verdade, o que muda é o denominador, o que muda é a forma de análise, tá bom? Mas isso será informado a qual indicador que nós estamos falando no momento em que vocês forem cobrados. Podem ficar tranquilos, tá legal? Vamos em frente? Vamos lá? Vamos voltar agora à questão, né? A questão 20, que foi a nossa questão de origem, e agora sim analisar cada uma das 5 afirmativas para sabermos se elas são verdadeiras ou se elas não são verdadeiras, né? Primeira, os índices de liquidez procuram medir quão sólida é a base financeira de uma empresa. Base financeira, estrutura financeira, capacidade de pagamento, solvência, são todos sinônimos, né? Então essa é uma afirmativa verdadeira. Verdadeira a primeira afirmativa. A segunda afirmativa, o índice de imobilização do patrimônio líquido, ele mostra quanto a empresa imobilizou sem comprometer a situação financeira. Quanto a empresa imobilizou sem comprometer a situação financeira. Veja, imobilização do patrimônio líquido é percentual de imobilização sobre o patrimônio líquido, né, gente? Então, falso. Porque, na verdade, é com comprometimento da situação financeira, uma vez que todo percentual que não está sendo pago pelo patrimônio líquido, obviamente, está sendo pago por capital de terceiros. Então, falsa a afirmação 2. Então, a primeira verdadeira, a segunda, por enquanto, falsa. Informação 3. O índice de rentabilidade do patrimônio líquido mostra quanto uma empresa ganhou para cada R$100 de capital próprio investido. R$100 de capital próprio investido. R$100, na verdade, como é um percentual, é como se fosse para cada 100 unidades, né? Então, o índice de rentabilidade do patrimônio líquido, quanto a empresa ganhou para cada R$100 de capital próprio. Lembrando que capital próprio é sinônimo de patrimônio líquido. Os índices de estrutura de capital mostram o retorno sobre o capital investido. Não, estrutura de capital não tem nada a ver com retorno. O que são índices de retorno? São os índices de rentabilidade, tá certo? E por último, o índice de valor de mercado de ação evidencia o número de anos, nada a ver. Se eu estou falando sempre de rentabilidade, valor de mercado, eu sempre estou tratando de lucro. E lucro não tem nada a ver com o número de anos, mas sim com o percentual obtido a partir da minha operação. Portanto, é correto apenas o que se afirma na letra A. A 1 e a 3 estão corretas. Tá ok? Tranquilo, resolvida a nossa questão.
E é claro que vocês também têm que pôr em prática, né, os conhecimentos que nós discutimos aqui na aula de hoje. Vamos em frente? Vamos lá. Olha a atividade que eu proponho para vocês. Considerando que a empresa estrutural limitada apresenta os dados abaixo, calcule participação de capital próprio, participação de capital próprio, preste atenção no nome do indicador, e endividamento de curto prazo, tá bom? Vou dar uns minutinhos aí para a nossa atividade e a gente volta fazendo a correção com vocês. Boa atividade! Vamos lá, pessoal, relembrando então os dois cálculos. Vamos voltar lá à atividade, bem tranquilo, né, de se resolver, porque participação de capital próprio. No caso aqui, eu posso dividir o meu patrimônio líquido, 60 mil, é o quanto esse patrimônio representa do total do ativo, 100 mil. Olha aqui, ó, como nós já vimos, né, no nosso exemplo anterior. Então, participação de capital próprio, 60 dividido por 100, 60%, né? Já sai aqui direto. E em relação ao endividamento de curto prazo, nesse caso aqui, eu não tenho longo prazo, olha. Não tenho, eu só tenho aqui passivo circulante, fornecedores e empréstimos, né? Então, endividamento de curto prazo, se eu tivesse que saber em relação ao total das minhas dívidas, nesse caso aqui seria de 100% de curto prazo. Não haveria necessidade nem de nós fazermos cálculo algum, tá certo? Não há necessidade. Agora, se eu quiser saber o endividamento, aí eu dividiria, né, os 40 mil do meu passivo circulante pelo total do meu ativo, lembram-se? Os 100 mil, 40 dividido por 100 mil daria 40%, tá certo? Eu vou deixar um minutinho para falar da prova, que vocês me pediram, não esqueci, tá bom? Mas vamos às nossas considerações antes, vamos lá. Primeiro, é muito importante que você revise os conteúdos que nós estamos trabalhando, aqueles conteúdos já vistos, né, em outros momentos da aula, porque isso vai te dar embasamento, principalmente para o exercício profissional da contabilidade, mas como também, e a gente vem falando sobre isso, né, para o domínio de todas as técnicas de análise, de tomada de decisões aplicadas sobre as empresas. Outro aspecto bastante relevante é nós valorizarmos, darmos importância aos exames oficiais, principalmente, né, pelo acompanhamento das atividades de formação e, consequentemente, da valorização da profissão. Quando a gente fala aqui
em atividades de formação, a gente não pode esquecer que hoje, né, nós temos uma exigência do Conselho Federal de Contabilidade de que o contador deve comprovar um percentual anual de cumprimento de carga horária do que nós denominamos de educação continuada. Isso não vale apenas para estarmos aí aderentes à legislação, às normas, mas, sobretudo, o nosso compromisso com a profissão. É isso que nós precisamos sempre destacar. Nosso compromisso com a profissão, porque isso sim é o mais relevante, tá ok? Bem, como eu prometi, falando um pouquinho sobre a avaliação, gente, a avaliação da disciplina, embora nós tenhamos tido aí 8 aulas, se vocês se lembrarem, nós tivemos 4 aulas focadas nos conteúdos de análise, capital de giro. Vocês viram os indicadores, vocês viram basicamente os quocientes, as análises vertical, horizontal, vocês viram todo o conteúdo nas 4 primeiras aulas. O que foram essas 4 últimas aulas? Elas foram, como nós já destacamos, um reforço focado na forma com que esses mesmos conteúdos, não há nada assim que nós trouxemos de novo em termos de conteúdo, mas sim como os conteúdos são cobrados nos exames oficiais, tá certo? Então, o que eu sugiro a vocês? Que vocês revisem principalmente as 4 primeiras aulas e, claro, essas 4 últimas aulas como reforço, né, de conteúdo, tá certo? Então, assim, vão com calma, fiquem tranquilos. As 2 perguntas básicas, pode usar a calculadora e haverá indicação de fórmulas se for necessária, tá bom? Para a sua questão. Tenho certeza, pela participação que vocês tiveram nas aulas, que vocês não terão problema algum com a avaliação. Tenho certeza disso, tá bom? Grande abraço a todos. Eu agradeço a consideração em relação à aula, tá bom? A recíproca é verdadeira, parabéns para vocês também. E a gente certamente terá oportunidade de nos vermos, né, na semana que vem. Vocês têm a prova de proficiência, né, já nos avisaram no chat. Façam com bastante atenção, façam com bastante cuidado, porque essa avaliação vai ajudar, né, a vocês verificarem o nível de conhecimento, claro, que vocês adquiriram durante não apenas a nossa disciplina atual, como de todas as disciplinas que são aderentes ao curso. Então é muito importante que vocês façam com bastante cuidado, com bastante atenção, tá certo? Mais uma vez, o mais importante não é em si o cálculo do curso. Não se esqueçam que a avaliação, a análise dos resultados que vocês obtiveram a partir desses cálculos é o que há de mais relevante quando falamos de análise das demonstrações financeiras. Lembrando também que, para ajudar a vocês, né, a relembrarem dos conteúdos, a estudar, organizem por grupos, né? Os indicadores financeiros, que geralmente são os indicadores de liquidez, os indicadores de endividamento, que nós vimos hoje, que são indicadores, por exemplo, de estrutura de capital, e também os indicadores como análise vertical, análise horizontal, que representam em um outro grupo, tá certo? Isso facilitará muito a vocês. Nos vemos em breve. Até lá!